Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube REM, o Clube de Influência e Networking para Médicos. Hoje nós temos duas pessoas muito especiais aqui nesse podcast. Primeiro vou começar me apresentando, eu sou Renata Mori, otorrinolaringologista. E eu sou Briana Nicolete, alergista e imunologista. O outro sócio se apresenta, apesar dele ser convidado hoje. Estou aqui na posição de convidado, mas eu sou o Carlos Neto, eu sou cardiologista e mentor de médicos. E eu sou a Thaís Berti, sou dermatologista e mentora de médicos também. Você viu que ela não fala meu sobrenome, você viu? Vocês separaram? Como começamos mal a relação. Mas é muito amor, é por isso. É que é a marca, entendeu? A construção da marca, olha o reino. Ó. Mas é isso, eu sou É. Briana Exatamente. Nicolete, não é o sobrenome Aí, do ó. João, porque se eu colocasse, ninguém mais saberia É quem isso. sou eu. Mas eu sou o meu sobrenome do meu marido, sabe por quê? Porque eu chamo Renata Lopes e tem eu e mais 200 Renatas Lopes. E você eu- está com seu marido desde o primeiro ano de faculdade. Não, se a gente se separar... Não, eu falo mas isso, a ele Thaís fala, é seu também, mas sonho, a- né? a Se a Thaís gente é- separar, acabou. Você morre o resto da vida. Problema da próxima. A Thaís foi estratégico isso aí, não foi? É. Não foi porque a gente tá casado desde... A gente também tá desde o primeiro ano da faculdade, mas é Porque porque eu é a sempre fui força da conhecida, marca. exatamente. Sempre fui conhecida como Thaís Berti, e aí ficou. Nos congressos, Thaís Berti, aí ficou Thaís Berti. Sabe que eu já tive dificuldade disso? De Sério? nome? É, porque eu sou Carlos, né? E meu nome é comprido, é Carlos Alberto Franquin Neto. E eu nunca sabia me identificar. Do lugar que eu falava Carlos, e quem me conhece me chama de Neto. As pessoas mais próximas me chamam de Neto. E fui fazer residência, Neto virou Neto, doutor Neto, né? Aí quando eu fui entrar no Sírio, eu falei, Te cara... chamavam de Carlos? Não, eu falei, cara, não vou me chamar de Neto, né? Vou me apresentar como Carlos. E aí eu falei, Você nem consegue saber quando eles estão falando Aí eu com falava você. assim, como é que é seu nome? É Carlos, outra Carlos, Carlos. pessoa. Até que um enfermeiro um dia, sei lá, tava uns 4 meses no Sírio, o enfermeiro me ligou, doutor Neto, tem um paciente aqui no pronto-socorro pra você. Eu falei, pô, já era. Já era o Carlos. Aí não deu outra, virou doutor Neto no Sírio. Só que aí ficou esse negócio, Neto, meu doutor Neto é meio esquisito, né? E eu nunca tive uma identidade, assim, de verdade. Eu tinha dificuldade de identidade, de nome, né? Como me apresentar. E engraçado é que num desses projetos de empreender, que a gente falou agora há pouco, desses que não deram certo, a pessoa que era sócia, ela falou, cara, posso falar uma coisa pra você? A gente decidiu um negócio aqui. Você é Carlos, Como você você é chama? Neto, você é Carlos Neto. Eu não sei como te apresento, cada hora eu vejo umas pessoas se chamar de um jeito. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito nisso. Aí eu cheguei pra Ju, que fez meu rebranding. Falei, Ju, preciso começar por um nome, cara. E eu gosto de Neto. Eu me vejo como Neto. Todo mundo te conhece. Só que como médico, doutor Neto, eu achava fraco. E Carlos Alberto não gosto. Franquin Neto. Pô, puta nome comprido, cara, entendeu? Eu nunca falei isso com meu filho. E aí virou Carlos Neto. Você vê que meu Instagram, meu logo é um Carlos Neto. É isso. Desculpa interromper, mas essa vai passar. Olha, sobre- a gente tá nesse papo de nome, mas, na verdade, eu acho que nada mais justo do que vocês dois aqui como empreendedores num clube de influência e network. Porque vocês dois estão muito influentes. E vocês estão com muito networking. Por causa da Empreendedoc. Sim. Contem o que é Empreendedoc. Conta, amor. A Empreendedoc, então, é uma mentoria voltada para médicos. Hoje nós estamos com mais de 180 mentorados. 200. 200? Perdeu a conta. Gente, então desculpa, eu perdi a conta. 200 mentorados. E é uma mentoria para transformar o médico em empresário. Porque nós, da área da saúde, a gente sai da faculdade completamente analfabeto do ponto de vista administrativo. Né? Você sai com aquela ilusão, vou trabalhar, sou médico, vou atender. Você abre um CNPJ, mas você não tem essa noção. Que a partir do momento que você abre um CNPJ, você virou um empresário. Então, a gente não sabe nada da parte administrativa, mentalidade, então, nem pensar. Né? Então, a nossa mentoria é voltada, então, para médicos de verdade, sem picaretagem, que querem para mudar, transformá-los em médicos empresários, e a gente trabalha 3 pilares. Então, a mentalidade, o pilar empresarial, o segundo de gestão, se você quiser me complementar, pode, Não, tá? pode falar, Gestão, onde perfeito. a gente vê mais a parte administrativa, dados, né? RH, liderança, e também a gente tem um pilar educacional, onde a gente tem a escola de mentores, que a gente ajuda os nossos mentorados a desenvolverem também infoprodutos. É isso. Quando e como nasceu o Empreendedoc? A Empreendedoc nasceu no avião, indo para Orlando,
com esse doido aqui que em 9 horas de voo montou toda a mentoria. Era um projeto, era um sonho dele, onde ele teve essa visão, né? Porque amigos nossos, diante do sucesso da nossa clínica, sempre vinham nos procurar e a gente começou a acompanhar também outras mentorias por exemplo, da Marília Cardoso, que falava muito da parte de uma consulta de sucesso. A gente começou a consumir coisas também mais de empresários. E aí ele teve essa visão, falou, não, acho que eu tenho um potencial de rentabilizar isso, né? Fiz para mim, vou fazer para os outros. Exatamente. E não só rentabilizar, né? Mas ajudar. E a gente está num momento aí da medicina mais difícil, né? Você vê muitos médicos ali desanimados, muito descontentes, frustrados, né? Com a medicina. E o mais, assim, gratificante disso, da mentoria, é você resgatar o amor, né? Pela medicina. Mas essa história do avião, só para não ficar meio... Como assim no avião, né? É que a gente tava pensando em empreender, etc. Eu tinha buscado alguns atalhos, as coisas não foram bem. Até que eu falei, quer saber? Eu vou fazer sozinho isso, vou fazer dar certo. E aí eu lancei uma aula para uma comunidade, e aí gerou uma audiência grande. Eu percebi que tinha um produto que poderia ser vendido ali e anunciei e vendi. E essa aula foi engraçada que a gente vendeu, né? 14 pessoas deram sim no final da aula, que é uma conversão. Hoje, o que eu entendo de bastante de infoproduto é uma conversão muito alta, assim. De 80? Eu chamei, entrou 80 num grupo de WhatsApp, na aula apareceu 60, 14 alto. fechou. Na hora, assim. Eu falei, caraca. Só que eu prometi na aula uma coisa que não existia. Não tinha mentoria, não tinha estrutura, não tinha método, não tinha nada. Eu vendi sem existir. Aliás, hoje eu ensino assim também, inclusive. E aí eu vendi... E aí a gente tinha uma viagem, sei lá, uma semana depois para os Estados Unidos. E a mentoria ia começar imediatamente eu voltasse da viagem. Falei, nossa senhora, agora tem que estruturar. E aí a gente pegou um voo noturno para a Flórida. E aí nesse voo noturno eu levei um caderno. E acendi uma luzinha lá, todo mundo dormindo. Eu acendi aquela luzinha da avião incomodando todo mundo. E você com insônia, meu Deus, eu preciso estruturar minha mentoria. E aí estruturei a mentoria inteira, desenhei o que seria o método, seriam os entregáveis, os pilares. Já tinham 14 pessoas já tinham pago. Aí lá na Disney eu vendi mais 3. Na fila, né? Na fila da Tron. Vendi uma outra na Bela e a Fera. Ali tava a Bela e a Fera, aquele negócio chato rolando lá, aquele teatro. Falei, eu quero saber, vou tentar vender mais alguma, vendi. Tava me descobrindo ali como vendedor também. E aí começou com 17 pessoas. Quando eu voltei pro Brasil, tava montada para entregar. E a primeira turma começou e terminou? Era abrir e fechava ou não? Sempre foi ela contínuo? começou errado também, como sempre. Começou com começo, meio e fim. E aí, era 3 meses. E aí, quando chegou perto do fim, eu percebi que precisava ter uma continuidade. Aí, lancei uma continuidade. Eu tenho bastante orgulho de dizer sobre isso, porque daqueles 17, é um número bem expressivo que eu vou falar agora. Daqueles 17, a empresa do está indo para o 3º ano. Daqueles 17... A gente tem até hoje, junto com a gente, 14. Uau! Eles nunca saíram. Não. Eles compraram quando nada existia, pagaram um preço que é muito diferente do que é hoje. Sempre foi renovando, e eles foram pagando e continuaram. E aí foram 17, depois de 3 meses eu lancei e começou uma mentoria que seria de 6 meses. Aí naqueles 6 meses começaram as indicações, começou a crescer. Eu cheguei depois de 6 meses com 40, né, amor? Tinham 40 mentorados, assim. E a gente foi para um evento, fiz um evento, um encontro, que seria um jantar para aqueles 40. Aí me arrisquei também. E fiz um pitch de palco pela primeira vez na minha vida. Totalmente, assim, despreparado, assim. Um pitch suando frio, assim. Eu fiz um mastermind com um amigo meu que me ajudou naquele pitch. Ele sabe de quem eu tô falando. O Rubão. E ele me ajudou. Falei, estrutura mais ou menos assim o pitch. Subi no palco. Fiz. Ainda brinquei pra Thaís. Eu falei, nem me conta qual vai ser o resultado. Porque eu não quero, senão vai acabar o resto do evento. Não vou conseguir. Eu tinha certeza, né? Queria aquela insegurança. E vendeu 30. Vendeu 30. No palco. Aí virou 70 pessoas na mentoria. E aí foi aí que o Joel soube, tinha uma pessoa do Joel J lá assistindo, ela avisou pra ele, e aí eu percebi naquela noite que ele seguiu meus stories pela primeira vez. Ou seja, ela falou, ele acompanhou o evento nos stories. Por que tinha uma pessoa do Joel J lá? Porque a gente fazia uma mentoria dele.
Que chamava Tá. Que chamava influência Influência. business. Não existe entendi. mais Influência Business. E a gente ficou amigo de uma pessoa que trabalhava com ele. Ela falou, não, eu quero prestigiar o evento. Pode? Pode. Entendi. E ela foi, só que ela viu o palco. Eu sei, vocês me conhecem, eu gosto, né? Eu já gostei, daí me senti bem no palco. E ela viu e performou bem, vendeu bem. Ela falou pra ele, Joel, né? Tu botou 30 pessoas pra dentro aqui, o negócio meio maluco. Daí já tinha nascido a MLS, tá acabando de nascer a MLS. E ele ficou esperto nisso. E aí no evento dele deu influência, no evento da mentoria dele, na hora de me abraçar, ele me abraçou, tem isso filmado, né? Ele me abraçou e falou no meu ouvido assim, eu quero te levar pra MLS. Deu um gelo no estômago, eu já sabia, tinha uma ideia do que estava acontecendo na MLS. Eu falei, tá bom. Daí ele falou assim pra mim. Daí eu acho que eu liguei, ou ele me ligou, alguém me ligou. Ele falou assim, ó, você precisa arrumar 30 mentorados a R$60 mil, que era o ticket mínimo para entrar naquela época. E eu tinha, sei lá, 70 mil, mas não era esse ticket, nem de perto. Não? Não era nem metade disso. Daí ele falou assim, aí eu mandei mensagem pra ele, falei, Joel, mandei avisá-lo, não tinha a intimidade que eu tenho hoje, assim, mandei mensagem, falei, Joel, preciso de uns 4 meses, cara, pra tentar achar pessoas que paguem esse valor e, né, não existe isso. Ele falou, tá bom, quando você conseguir, você Você me avisa. avisa. E eu consegui em 10 dias. Caramba. Aí em 10 dias a gente fez esse número, daí eu liguei, falei, cara, deu bom aqui, todo mundo tá comprando. Na verdade, é tudo sobre o poder. A gente não se apropria, né? Já valia 60. Sim. E aqui eu que não cobrava porque eu não me apropriava, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Hoje, 200 mentorados. E também é importante você, nessa jornada, né? A gente pontuar da importância de você ter um mentor, né? Um trilho, um norte para te guiar. Eu lembro que num dos eventos também do Influência Business, que foi no Family Circle, né? Que teve, numa roda que o Joel fez, a gente conversando... Ele perguntou da mentoria, o Neto falou o ticket, ele falou, aumenta, dobra. Aí o Neto ficou pálido. Ele falou, aumenta, você vai fazer assim, assado, tal, explicou tudo certinho. E a gente tá onde tá. Todo mundo precisa de uma referência, né? Hoje eu fiz isso com uma mentorada. Ela anunciou no grupo o preço da consulta. Eu falei assim, aumenta e muito. Ela falou assim, não, mas Neto, eu falei, não, aumenta muito agora. E eu tenho certeza absoluta que ela precisa disso, entendeu? É muito bom você ter uma referência, né? E você entrou em que momento nisso, tá? Desde o começo? Na verdade, eu sempre entrei apoiando, ele veio com a ideia, né? Apoiando a parte Conta do acordo que a gente fez antes. A gente foi num evento também até de uns colegas nossos de turma que nos convidaram para o evento deles, que eles já tinham um produto, né? E nós fomos no evento. Aí ele já tinha falado, ele falou, tá vendo, dá, vamos. Aí eu falei, vamos sim. Aí no almoço, ele com chopp e eu com uma água com gás. Ele falou, eu vou embarcar nessa se você me der um suporte. Por quê? Porque eu vou focar nisso, você sabe como eu sou. O Neto é muito focado, quando ele vai atrás, quando ele quer uma coisa, ele é muito proativo, muito focado, ele faz acontecer. E então ele falou, você sabe como eu sou, eu vou focar nisso. Eu acho que a gente tem um grande potencial de prosperar aqui, de ajudar muita gente. Eu quero saber se você está comigo, se eu vou ter esse suporte. E aí eu falei, não, você pode ir, que estamos juntos. E na época, a gente tomou a decisão de entrar no Influência Juntos. Foi nesse dia, inclusive. A gente fechou o Influência Juntos. A gente fez um investimento altíssimo. E na época... Pra época foi um passo de fé grande. Investir numa mentoria que a gente não tinha, assim, sobrando. Fazer dinheiro, vou investir essa grana. E naquela época a gente nem entendia direito. A gente também estava... a gente confiou muito no Joel como mentor ali. Queria entender o modelo mental dele. Falou, eu quero entender o que ele pensa, o que passa na cabeça dele. E aí a gente fez esse investimento. E naquele primeiro momento, eu cheguei a pensar que eu tinha que ter também um produto. Separado dele. Essa história é legal você contar. Eu achei que eu tivesse que ter. A minha ideia era ter. Eu idealizava um produto para mulheres 40 a mais, focado nisso. A princípio, esse nicho maior, né? De falar da questão... de todos os papéis da mulher hoje, do estilo de vida. As pessoas sempre me falavam, nossa, eu gosto de acompanhar
como é que você faz? Como é que você dá conta? Você Tem tem três três meninos. filhos, você gosta de você se cuida, você tá sempre arrumada, você trabalha, você tá bem, vocês são, né, vocês têm uma energia boa, o que você faz? E eu achava, quando eu entrei na mentoria, pensando que eu também teria que ter um produto. E aí, para mim, aquele ano foi muito difícil, porque cada um ficou focado numa coisa, mas eu não tinha uma clareza do que eu queria, né? Diferente do Neto, que sempre teve muito claro ali, eu quero assim, então ele foi orientado assim, ele seguiu à risca o checklist todinho e prosperou, deu certo. E eu não tinha muito claro, para mim estava uma névoa. Mas eu estava ali dando suporte. Eu acho que foi, assim, no final daquele ano, porque você acaba dentro daquele ambiente de alta performance. Você vê as pessoas em destaque. O Neto foi um dos destaques. E aí, aquilo me falou assim, gente, qual foi o meu resultado disso aqui? Porque eu via um Teve resultado... uma premiação no final da mentoria e eu fui premiado porque eu já tinha conseguido a mentoria. Eu tinha ideia do meu resultado no meu desenvolvimento pessoal, como na minha mentalidade, como empresária, minha Intangível. visão. Exatamente, eu tive muito ROI intangível. Mas o financeiro mesmo e de produto, a Thaís, persona, não. E aí eu lembro que isso era um conflito para mim, era um conflito interno, acho que também tem um pouco de ego, vaidade, né? Nós somos humanos. E aí eu fui nessa busca também de entender o que estava acontecendo, se era isso mesmo, se daria certo cada um focar em alguma coisa. E aí foi uma conversa que a gente teve em casa, num desses meus questionamentos. Eu falei para ele, me ajuda, então você me ajuda a montar o produto. Ele falou, tá, qual parte que você não entendeu que você é parte disso? Os mentorados falavam, principalmente depois do evento, os mentorados falavam, nossa, você e a Thaís, você e a Thaís, você e a Thaís, entendeu? E ali caiu a ficha. Tipo, você que teve a visão, você que me arrastou ali pro evento do Joel, você que me levou ali, e aí foi ali que eu tive um insight e falei, não, vou fazer isso acontecer. Se você não tivesse ali, não tivesse me dado esse suporte, nada disso estaria acontecendo. E aí foi ali que eu abandonei essa questão de, não, eu tenho que ser mentora, eu tenho que ter o meu produto, eu vou focar nisso, vou ajudá-lo. E aí que a coisa começou a andar mais rápido, E né? você precisou de ajuda, né, Neto? Super. Na verdade, a Thaís, ela sempre viu primeiro tudo. Ela fala que eu sou proativo e de fato eu sou. Sou muito, você conhece, sou muito maluco, assim, faço mesmo. Só que ela sempre foi a visão. Ela sempre viu primeiro. A Thaís conheceu o Joel primeiro. A Thaís identificou que eu precisava estar num ambiente como esse primeiro, quando eu era médico raiz, sabe, cardiologista da USP, sírio-libanês. Ela identificou isso primeiro, me mostrou esse mundo primeiro. E várias outras passagens, assim, ela me mostrou primeiro que eu poderia fazer sozinho, que eu não precisava de atalho. Ela me mostrou primeiro, entendeu, que eu podia subir preço, que valia muito mais. E só que, apesar de ela ser esse guia, e aos poucos ela naturalmente foi ficando pertencente, porque eu sou um cara da energia, eu sou um cara da proatividade, vamos, é galera. executor. Eu sou executor e vamos, e trago isso pro grupo, né? E vamos, que é meta, que vamos. E ela, também não é assim, tem família, tem autocuidado, cuidado, paraná. E as pessoas foram vendo isso e amando. Virou um casamento perfeito com mentoria também. É um complemento. Tá, agora você falou, vocês não tinham muita clareza do que era mentoria, como funcionava. Mas você não acha que, de uma maneira geral, as pessoas não tinham clareza do que é uma mentoria e nem tinham muitas mentorias e agora cada vez mais as pessoas têm consciência que mentoria é um acelerador de resultados? Ou será que eu acho isso que é porque a gente está inserido num meio de mentorias? Eu acho que agora as pessoas estão tendo mais consciência disso. Acho que hoje estão se criando mais mentorias, né? Mas ainda é porque você tem um viés de ambiente. Eu acho que Tem, né? Eu acho que também tem um viés. Mas que aumentou bastante o número, E sim. até para enxergar o valor, né, gente? Porque é isso, assim, o quão cara... Eu conversei isso com um médico muito bom, que trabalha lá na minha clínica hoje, sobre isso, que nunca fez nenhuma mentoria. Eu falei, nossa, mas são tão caras, mas o quanto isso consegue, de fato, te trazer de ROI, né? Te ajudar a trazer esse dinheiro de volta
aumentando seu ticket de consulta, melhorando a sua gestão do consultório, a sua forma de cuidar do seu RH, né, da sua secretária, da experiência do paciente, da sua forma de se posicionar, da sua marca pessoal, tudo aquilo que a gente conversou, o quanto isso pode fazer. A ambiência de uma mentoria e quanto você aprende com quem já passou por tudo isso aí, pelejou na sua frente, já tem o caminho, né? Ô, Bri, eu vi uma entrevista do Flávio Augusto, que tem no YouTube, ele vive contando isso, que ele fala, eu fui num jantar com um cara para ajudar a resolver um problema. E eu cobrei 2 milhões. Ele falou, nossa, acho que dessa vez eu viajei. Eu nunca cobrei 2 milhões por um jantar. Aí eles jantaram, ele deu a solução pro cara, o cara passou a mão no telefone, desligou e falou, economizei 20 milhões. Ele falou assim, nossa, eu cobrei barato. Ele conta essa história. Ele conta essa história. A mentoria tem esse papel, assim, né? Esse conceito, até a MLS tem esse papel também, que é o ensino de empresário para empresário. O ensino de quem fez, quem viveu, quem acabou de passar por isso. E é um acelerador de resultados. Ele é um encurta o processo, entendeu? Ele distorce o tempo. Ele te coloca do caminho do ponto A ao ponto B com muito menos frustrações. Muito menos gasto. E na verdade a pessoa vai buscando o quê? Uma economia de tempo, energia e dinheiro. Então, hoje eu acho que a gente está conseguindo colocar mais essa clareza. E eu acho que tem também uma questão de viés, que teve aquela época dos coachings, de internet, e aí o pessoal julga, picaretagem. Então, teve muito essa confusão, né? Então, acho que também teve mudança ali de nomeação, né, de coaching para mentor, e eu acho que agora o nível de consciência está aumentando. As pessoas estão vendo os resultados dos outros, né, sendo impressos, aí fala, cara, como é que esse cara conquistou? Ah, porque eu entrei num lugar que a pessoa fez comigo, né? Ô, Thay, para quem que é Empreendedoc? Para médicos, tá? Médicos de verdade, médicos raiz, que praticam uma medicina ética, que querem prosperar praticando essa medicina e resgatar aí o prazer, né, de tratar as pessoas, de ser reconhecido, ser valorizado, poder prosperar realmente, ser remunerado por isso, viver Independente do disso. estágio da carreira que ele tá? Hoje, independente do estágio da carreira que ele está. A gente estruturou... É legal falar assim que a gente, apesar de ser um negócio, e é um negócio que hoje é muito próspero, muito, muito próspero, ele nasceu também com um propósito, sabe? A gente nunca deixou isso sair da gente, sabe? Isso foi muito legal, assim. E a gente nunca deixa sumir essa luz. Porque é óbvio que tem negócio, mas ele tinha esse projeto de trazer esse prazer no médico, sabe? Que estava se perdendo, né? Uhum. E a gente não deixa isso sumir. Mas hoje ele contempla, assim, um médico em todos os momentos, cada um, né? A gente consegue, com a metodologia, agrupá-lo em grupos e subespecíficos, assim. E tem funcionado muito, 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 muito mesmo, assim. A gente está crescendo em cima de resultados, né? Hoje, eu tenho bastante orgulho de dizer que a gente tem um número que é bizarro para o mercado de mentorias. A gente tem 90% de no churn. 90% dos mentorados renovam com a gente. Eu estou chegando aqui hoje, é uma sexta-feira. Hoje eu renovei 6 pessoas. Esse mês eu renovei 19 pessoas. 19 pessoas deram sim para ficar mais um ano. Então, assim, o ambiente é saudável, tá dando muito bom de ponto de vista financeiro, mas também não é só isso que as pessoas encontram lá dentro, entendeu? O médico parece que tá realmente precisando de um lugar que ele se sentisse em casa, acolhido, apoiado. Ô, Thay, você demorou mais para ter clareza, né? Você acha que para a mulher, de uma maneira geral, é mais difícil empreender? Boa. Eu acho que sim, porque é mais uma função na nossa cabeça, né? Na nossa vida. A maioria das mulheres das nossas mentoradas que eu conheço tem esse multipapel, né? De ser mãe, ser esposa, ser mulher, ser empresária, ser médica. E você precisa entender, assim, buscar esse conhecimento, focar para ter resultados. Você precisa liderar, né? Então, eu acho que é um pouco mais difícil. Fica um peso na consciência? Vou abandonar meus filhos? Sem essas... Tive muitas. Preconceitos? Já. Eu acho que assim, nós quando somos mães, né?
a gente nasce junto com o filho, diz que nasce uma culpa. E é verdade, porque ao mesmo tempo que você quer se realizar profissionalmente, você quer também estar presente, tem uma cobrança da sociedade, né? Eu sentia muito essa cobrança de performar muito bem como mãe, como médica, porque eu também era provedora da casa, né? Super, antes de ser empreendedora, que era a principal provedora disparada. E queria me cuidar, e tinha que ser esposa, e tinha que estar bem. Então, eu acho que nós temos uma sobrecarga mental muito maior. Eu acho que a mulher tem um modelo mental, uma sobrecarga mental que é diferente do homem. E eu também demorei para entender isso. Isso dentro de uma busca de terapia, autoconhecimento, clareza de organizar as coisas. Quando eu comecei nessa busca, eu entendi que, gente, são duas cabeças completamente diferentes, e não só anatomicamente, mas de funções mesmo, cognitiva, tudo, é tudo muito diferente. Então, às vezes, a gente cobra muito, porque a gente tem equalidade de gêneros, né? Mulher no mercado de trabalho, isso é maravilhoso. E a gente cobra também muito deles, só que também a gente tem que entender as coisas que são mais específicas da mulher e do homem. Então, era uma coisa que eu cobrava muito, né? E aí, quando eu passei a entender, eu falei, não, vou me respeitar nisso. Além de cobrar ele, eu me cobrava demais, né? Porque eu falava, poxa, eu também trabalho, eu também faço, eu também estou na linha de frente. Por que ele também não pode vir para essa parte, né? E, enfim, vários conflitos. Mas você vinha, Neto, para a linha de frente? Pra linha de frente como família... Vinha, Eu venho. Eu sou um pai participativo. Não, Você vai pensar que eu sou um cara abandonado, filho. Não, mas não é. Eu mas só é perguntei amor. porque eu sei da resposta. Sim. Ele é, com certeza, mas são coisas que Mas é assim, só a mulher que pensa. O nível de responsabilidade é diferente. É diferente. O nível de não é Neto, cuidado. homem não sabe onde tá nada. Exato. Você vai perguntar onde está Teve, seu celular. teve uma Thaís. vez que a gente tava numa viagem de negócios, assim. Depois até quero falar sobre isso, que a Bri perguntou um negócio como a Thaís tá posicionada na empreendedora, eu quero comentar. Mas, enfim, a gente tava numa viagem de negócios. E aí, eu não lembro que viagem que era, mas era uma, não sei se era da MLS. A gente passou o dia inteiro em negócio, negociação e reunião e tal. Acabou o dia. Eu não sei que a gente foi jantar ou foi dormir já. Eu não sei, aí eu perguntei. Falei, o Rafa, eu tenho uns filhos assim, não sei se você sabe, mas hoje eles acordaram, tiveram que tomar café da manhã, eles foram para uma escola hoje. Alguém levou, voltou. Sabia que eles foram pro clube? Alguém levou, jogou futebol, voltou. E eles estão bem em casa, estão vivos, inteiros. Assim, tipo, na minha cabeça, passou. Eu tava focado no negócio ali. E aí eu falei, caraca, cara, ainda bem que eu tenho essa mulher do meu lado. E só uma coisa sobre isso, amor, eu tava vendo você contar e tô abrindo o coração aqui, ouvindo você falar daquela fase de conflitos, se nascia o seu produto ou não. E como tudo encaixou perfeito pra empreendedoc, assim, porque foram habilidades que se complementaram. E a empresária, a Thaís, que já era médica super top, a Thaís sempre performou muito bem como dermato, né? Mas ela nasceu forte. Se você olhar, eu tava vendo ela falar e tava pensando quais são os papéis que ela exerce dentro da empreendedoc hoje. A Thaís, ela tem um papel de CX, ela que cuida da satisfação do cliente, ela que acompanha a evolução do cliente, só que o CX da empreendedora é um CX meio diferente. O CX normalmente uma mentoria, é ligar, ei, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Tá gostando? Tá precisando de alguma coisa? Não. A Thaís não. Não é só tá gostando, tá gostando, mas para você prospectar, a secretária tem que fazer isso. Eu quero que você comece a vender melhor o seu programa de acompanhamento, você precisa mudar isso. Ela é um CX técnico. Além disso, ela tem um papel incrível de acolhimento. As pessoas amam ela, as pessoas dividem com ela que estão doentes, que o marido tá alcoólatra, que o outro tá separando e vem para São Paulo falar com ela. A Thaís tem um papel, ela faz todos os eventos, a gente não faz eventinho, a gente faz eventaço. E eu nem sei, eu só fico sabendo, eu juro, eu chego no evento assim, onde tá o microfone? Obrigado, agora é comigo. Porque até chegar o microfone ela faz tudo. A Thaís, vai vendo. A Thaís, ela tem um papel de onboarding, hoje, que a gente vai delegar em breve, ele tá construindo uma pessoa que vai porque tá pouca coisa, né? Então ele vai te delegar um onboarding. Que é sussa fazer um onboarding. Não, calma, um passo de cada vez. Eu preciso melhorar, preciso que tudo esteja em excelência para delegar. Ela tem o onboarding. A Thaís, ela tem a Empreendedocas. Então, a gente tem um braço, que é uma entrega que ela faz para as mulheres e esposas de mentorados.
que é uma terapia, uma febre dela, as pessoas que sentem alguma coisa. E agora eu tô querendo que ela se envolva nas vendas. Então, ela tá parte da prospecção e agendamento. Mas eu acho que é a evolução natural do crescimento, né? Eu fui Mas é muita demandando coisa, cara. mais. Não, é muita E coisa. ela com atende certeza. dermato ainda. Muito bem. Não, Obrigado. é muita coisa, mas eu acho que é evolução natural foi acontecendo. E aí eu precisei estar mais inserida cada vez mais ali no operacional mesmo. Eu sanei a questão de ser bastidores, sabe? Porque sem bastidores não tem o ator principal, não tem o show. Então, hoje eu vejo que é isso. A gente se complementa, são habilidades complementares. Então, hoje eu sou 100% resolvida com relação a E isso. os mentorados falam, né? Gostam muito. Muito bom, Muito gente. bom. Adorei. E você sabe que de tudo que a gente conversou, né? Você vê que a base de aonde você tá, o que você tá procurando, o que você tá estudando, as pessoas com que você conversa, como mudou a vida de vocês, né? Demais, Impressionante. Demais. O ambiente que a gente Não, se... demais. E o ambiente que vocês formaram juntos lá dentro da Empreendedoc, o quanto que ele transforma o pessoal, né? Sim, Que e tá... transformou nossa relação. A gente hoje, eu atingi Acho que a gente tem muito, é lógico, para desenvolver, todos temos, mas assim, eu acho que a gente atingiu um grau de maturidade, né, amor, como casal, como parceiro, como cúmplice, assim, que eu já sentia nosso relacionamento muito forte, sempre. Mas hoje eu falo, gente, olha, para quebrar aqui, precisa... É difícil falar isso, né? Parece que tá se exibindo, mas assim... Não, Essa evolução como pessoa, porque foi uma evolução pessoal grande, não foi só uma evolução como empresários, mas foi uma evolução pessoal, porque a gente precisou desenvolver esse CPF para crescer um CNPJ do tamanho que é. Isso trouxe uma força no casamento, tipo, absurda. A gente tem uma relação, eu e a Thaís, que é muito íntima em todos os aspectos. Não estou falando aqui da paixão, do amor, assim. É uma relação muito segura, mas muito desenhada. Muito segura, né? Do posicionamento, da amizade. E a gente desenvolveu um entendimento um do outro que é difícil em casamento, né? Essa comunicação e o entendimento do espaço um do outro, de respeitar. Pô, não é fácil casar com o Neto. O Neto é um cara muito over, gente. O Neto é um cara que, pô, eu acordo hoje, 3 da manhã, tava com o celular na mão, não sei o quê, 7 horas da manhã, tá gritando lá no escritório, entregando, não sei o quê, eu quero ir. E assim, eu quero isso, eu quero 100 mil seguidores essa semana, eu quero não sei o quê, eu quero podcast, eu quero Jota no meu palco amanhã. Tá, eu sou assim, cara, entendeu? Eu sou ativo pra caramba, só que eu preciso que as pessoas... Então, e aí, tipo, a gente se entende muito bem, cara. A gente se entende muito bem, né, amor? A gente briga, né? Não, Não, gente, normal, né, gente? Lógico Não é a que família briga. Doriana. As pessoas Não, acham não que é família existe. Doriana, Não, óbvio que não não. existe família Doriana. Mas hoje, a gente adquiriu uma consciência, uma maturidade que a gente encara essas brigas, esses desafios, né? As dificuldades com os filhos, dificuldades nas empresas, com outra cabeça. Então, acho que esse ganho é imensurável. Eu não tenho dúvida, tá? Porque insegurança é o que gera estresse. E se você tá estressado, você não performa bem. Sim. Então, até fisiologicamente, eu tô falando. Exatamente. Como médica, não como... Sim, sim. Né? Sim. Então, se você sente essa insegurança no casamento, na empresa, ou na mentalidade que não vai dar certo, muda tudo, né? Muda Impressionante. É incrível contar a nossa história assim, ouvir assim, Né? né? É rápido demais. Mas, assim, falando especificamente sobre o REM, assim, a gente entendeu nitidamente o poder da influência e do ambiente na nossa vida. Parece papo de coach de internet, mas isso aí mudou completamente a minha realidade. Mudou completamente a minha realidade financeira, mudou a minha realidade de como pessoa. E qualquer coisa que eu entender que o ambiente, a gente vai investir, a gente investe altíssimo nisso. A gente investe altíssimo. Ela acabou de vir pra cá, ela acabou de fazer um Pix numa mentoria, inclusive. Foi mesmo. Inclusive, ela acabou de fazer um Pix grande. Nem quero nem perguntar quanto, eu sei que não é pouco. Pra uma mentoria pra vir pra cá, porque a gente investe nisso. A gente entendeu o quanto mudou a nossa vida. Entendeu? Uma vez o Joel falou num palco, tinha 6 mil pessoas, né, amor? Esses dias ele falou, meu, quanto você investiu em mim? Eu falei, tanto X mil. Tipo, sem ter. E o que isso repercutiu na sua vida? Eu falei, cara, fora meu casamento, minha vida,
milhões, entendeu? É muito. O poder da influência, ele é bizarro, assim, sabe? O poder de você crescer, a sua marca que a gente tava falando. E a renovação de vocês é tão expressiva, porque vocês fazem isso acontecer dentro da Empreendedoc, né? E, Neto, e sabe o que eu acho muito legal de vocês? Claro, a gente tá falando de números, o quanto tá faturando, mas vocês nunca perderam o propósito de vocês. Eu vejo os mentorados de vocês, como eles falam com amor, com carinho, como vocês são muito importantes na vida deles, são ídolos para eles, né? São mentores. Isso é muito diferente do que a gente vê por aí. Porque as pessoas se perdem com o dinheiro. A gente não perde, a gente se policia muito para não perder, porque o dinheiro, ele é sedutor, mas a gente não perde. E a mágica, Rê, que tá acontecendo agora, olha que louco, a gente falou disso hoje, tem até vontade de chorar de falar disso, porque tá acontecendo umas coisas muito lindas lá dentro. Os mentorados crescendo, performando e ajudando muitas outras pessoas, médicos e pacientes. Recentemente teve um caso de um mentorado que performou muito, cresceu muito. Ele contou que ele pôde operar uma criança com tumor de cabeça e pescoço de graça, que ninguém podia. Ele agradeceu a mim, que ele só pôde operar porque hoje ele performou. Vindo pra cá também, hoje de manhã eu descobri, olha isso, não vou falar em nomes, mas eu descobri que 6 mentorados fizeram um grupo para acolher uma mentorada que estava com tumor cerebral. Sem eu saber. Ou seja, o espírito da Empreendedoc, que é o servir até constranger, a nossa marca, ele pegou nas pessoas que estão lá dentro. Então, aquilo virou um movimento. A Empreendedoc, ela virou um movimento, ela se retroalimenta e virou um movimento e as pessoas estão lá, vestiram essa camisa, sabe? Então, hoje, vindo pra cá, eu acabei de descobrir do nada, porque eu fui falar com aquela pessoa, ela renovou, ela me contou, ela falou assim, poxa, Neto, eu não tenho como não continuar. Você salvou a minha vida. A Empreendedoc salvou a minha vida. Eu não tenho em casa o que eu tenho na Empreendedoc. E quando eu tive meu diagnóstico, quando eu não pude te pagar, você sabe? São coisas, enfim, que eu não vou falar, mas assim... E você salvou minha vida. E ela falou assim, não só você, as pessoas. Eu falei, mas como as pessoas? E ela me contou, eu não sabia. Eu não sabia que eles tinham feito isso. E eu chorei na hora que ela me contou. Porque, de uma certa forma, difícil falar assim, de uma certa forma, o que a gente construiu passou essa verdade para os outros. E as pessoas amam tanto a Empreendedoc que eles fazem pela Empreendedoc, representando a Empreendedoc sem me avisar. Entendeu? Não foi para me agradar que eles fizeram. Eles fizeram para ajudar uma pessoa em nome da Empreendedoc por mim e estavam me ajudando. Porque, assim, eu falei, Deus está sendo tão incrível com a gente, assim, eu não gosto muito de falar assim, mas Deus está sendo tão incrível. Eu vou quebrar o gelo pra você não chorar. Você não gosta de falar, mas você tá falando tudo. Tô. Você já falou, não gosto de falar 3 vezes, mas eu tá falando tudo. Tá, desculpa. Não, eu só quis quebrar o gelo pra você não ficar tão emocionado. Obrigado. Senão você não vai falar tudo até o final. Deus trouxe pra gente um propósito. Trouxe uma missão. Eu encaro a Empreendedoc como uma missão divina. Porque ela não faz só o médico faturar mais, também faz, mas salva o médico de desistir, ouço o médico que quer montar a franquia da Copenhague, quer montar... Ô, Neto, e faz o médico querer ser um médico melhor, Voltar de novo ser médico, entender aquela paixão que ele tinha quando ele entrou na faculdade, quando ele fez o xizinho, sabe aquela sensação? Eufórica. Isso mesmo. Delícia, escrever med na testa, assim, aquela coisa que só a gente sabe o que é, né? Exatamente. Vou jaleco em todos os lugares, porque naquela época era jaleco, né? Eu vou jaleco em todos os lugares que eu puder, eu vou vestir jaleco. O primeiro adesivo da faculdade eu fiz um adesivo desse tamanho no carro. Exatamente. Entendeu? Aquele negócio que sumiu da medicina, a gente resgatou, e isso tá espalhando, e assim, Deus está falando através de nós. Isso e agora reverbera na vida de tanta gente que a gente não tem ideia. Agora a gente está começando a ter mais noção de quanto isso reverbera. Então, eu já gosto mais de falar, eu estou num momento muito de focar na espiritualidade e, para mim, isso fez uma diferença absurda. Então, eu entendo e eu peço todo dia, eu peço todos os dias de manhã, nas minhas orações, à noite, que a gente possa ser instrumento, né, do amor de Deus, do amor de Jesus para os nossos mentorados, que a gente possa ter a sabedoria de orientar, porque a gente tem essa responsabilidade, é uma responsabilidade enorme, mas a gente está muito alinhado, porque é isso, a gente foca no propósito. E qual é o segredo? Gente, o segredo é você fazer realmente com o coração, é você fazer com um propósito certo. E posso contar um negócio que é muito legal pro REM? Que o poder da influência é tão grande que se você se perde no propósito, você pode cair... assim como o dinheiro, a influência também pode ser um vilão. Sim.
E hoje a gente tem muita influência, gente. As pessoas abrem Zoom pra gente com admiração. E eu peço a Deus nas minhas orações que eu jamais me perca no propósito. E que hoje eu peço a Deus que a minha influência não deixe eu persuadir alguém que não precisa de mim e que não vai se beneficiar com aquilo. Por quê? Porque hoje a marca forte, ela é tão grande que eu sou capaz de vender a Empreendedoc para quem não precisa. Eu sou capaz, eu sou. Eu sou porque eu sou bom vendedor e a marca é muito forte. As pessoas têm desejo de estar lá dentro. E de viver aquilo com a gente. E eu peço a Deus, não me protege. Não me deixa. Não me deixa de jeito nenhum deixar passar alguém que não vai ser beneficiado. Não me deixa de jeito nenhum minha capacidade, a minha influência, a minha persuasão, convencer alguém que não precisa. E, né, amor? A gente fala disso, eu rezo isso antes das reuniões, das vendas, das reuniões de venda. E recentemente aconteceu. Recentemente a gente fez uma reunião juntos, de venda. Mesmo. E ela ficou super feliz, assim, até porque a gente estava na reunião e a pessoa queria entrar muito. A pessoa queria entrar muito. E eu não deixei, eu não apresentei. Eu falei, A gente não seguiu. Eu não vou seguir essa reunião porque você não tá pronta, não é seu momento, não vai ser bom para você. Ela falou, eu quero, eu pago. Eu falei, não é sobre isso, entendeu? Não é sobre isso. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão e com você eu acho que não tá pronto para eu cumprir. Então, eu não deixo a influência, que ela é maravilhosa, facilita muito minha vida, vende muito fácil hoje em dia, pela marca construída, mas ela também pode ser um vilão assim como o dinheiro. Você não pode deixar ela ocupar esse espaço. Você trabalhar o ego todo dia, toda hora, é sempre se colocar no lugar do outro, é ter humildade, sabe? E é legal você ficar praticando isso todos os dias. Todos os dias. E a gente dias. se abraçou quando acabou a reunião. Acabou a reunião, a gente desligou o Zoom, assim, não apresentei a mentoria. A gente olhou um pro outro, ela falou pra mim assim, é isso que a gente precisa fazer, sempre. Né? Parabéns, gente. Obrigada. Que história linda. Obrigada. Adorei. Obrigada, Escuta, e quem quiser entrar na Empreendedoc? Quem quiser entrar na Empreendedoc, pode mandar mensagem pra gente. Quais as redes sociais? Então, as redes sociais são a rede do Neto e a minha. Então, é @Dr. Carlos.neto.oficial. Carlos Neto Oficial. Carlosneto.oficial. Eu sempre confundo ponto, gente. Carlosneto.oficial. E o meu Instagram é @doutora, DRA, Thaís, com H, Berti, B de bola, ERTI. Aí pode mandar direct pra gente lá. Adorei. Muito bom. Lindo. Vocês merecem todo o sucesso. Obrigada, de verdade. Rê, obrigada. Vocês merecem todo o sucesso que vocês estão tendo. Não tenho a menor dúvida. Obrigada, Menor Rê. dúvida. Obrigadão. Obrigada, Bri. Muito bom, gente. Adorei também. Eu conheço boa parte dessa história aí, né? A Bri viveu junto. Vivi junto e torço muito por vocês também. Obrigada. Um recado, Bri? Não, acho que é isso. Se alguém quiser falar com a gente, né, Rê, pode e tem vontade de saber mais sobre o REM, o arroba é @clube.rem. E a sua rede social? E eu sou @doutora Briana, com 2 N's, Nicolete com TTI. @Otorrino-Experts. Fiquem por aqui, vai ter muito mais coisas interessantes. Show de bola, obrigado. Obrigada.